Membrana plasmática, a fronteira da célula. Pense na fronteira de um país. Ela tem duas funções: demarcar o território deste país e controlar o trânsito dos cidadãos, permitindo a entrada e saída de alguns indivíduos e impedindo a entrada e saída de outros. De forma análoga, a célula também tem uma fronteira, que nós chamamos de membrana plasmática. A membrana plasmática é uma fina película que reveste o citoplasma de todas as células. Ela está presente nas células procarióticas, de bactérias e cianobactérias, e também nas células eucarióticas, de animais e vegetais. Agora, sobre esta membrana, algumas coisas importantíssimas têm que ser ressaltadas. Primeiro, ela é uma membrana extremamente fina. A sua espessura é de apenas 7,5 nanômetros. É bom lembrar que um nanômetro é a milionésima parte do milímetro, ou seja, um nanômetro é 1 milhão de vezes menor que o milímetro. Por ser tão fina, a membrana plasmática só é visível ao microscópio eletrônico. Jamais pode ser visualizada ao microscópio óptico. Outra coisa importante é destacarmos as suas funções. Como uma fronteira, a membrana plasmática tem também duas funções fundamentais em relação à célula: proteger o conteúdo celular e controlar a entrada e saída de substâncias nesta célula. Na verdade, a membrana plasmática é dotada de uma propriedade que você jamais pode esquecer, chamada permeabilidade seletiva. O que vem a ser a permeabilidade seletiva? Vem a ser a capacidade da membrana permitir a passagem de algumas substâncias e impedir a passagem de outras, regulando dessa maneira as trocas metabólicas entre a célula e o meio extracelular. Agora, é super importante também que tenhamos algum conhecimento sobre a composição química da membrana. Quais são as substâncias químicas que formam a membrana plasmática? Vejamos, a membrana plasmática é formada por três componentes principais: os fosfolipídios, as proteínas e os carboidratos, que também são chamados de glicídios. É muito importante, para que possamos entender a estrutura da membrana plasmática, que nós aprofundemos um pouco o conhecimento sobre os fosfolipídios. Você vai imaginar que eu tenho aqui em minha mão uma molécula de fosfolipídio. Como você pode ver, essa molécula tem duas partes: uma cabeça, que é formada por um álcool chamado glicerol e o grupo fosfato, e uma cauda, que é formada por duas moléculas de ácidos graxos. A cabeça, formada pelo glicerol e pelo fosfato, é polar e, portanto, hidrofílica, ou seja, tem afinidade por água. Enquanto a cauda, que é formada pelos ácidos graxos, é apolar e, portanto, é hidrofóbica, tem aversão à água. Então, nunca esqueça, o principal componente químico da membrana é o fosfolipídio. A membrana é formada principalmente por fosfolipídios. E os fosfolipídios, como você bem sabe da química, acabei de explicar, são moléculas anfipáticas. Que isso quer dizer? Apresentam uma parte hidrofílica, que é a cabeça, polar, e uma parte hidrofóbica, a cauda, que é a polar. Agora que já sabemos como são os fosfolipídios, estamos prontos para analisarmos com detalhes a estrutura molecular da membrana plasmática, analisando e estudando o famoso modelo do mosaico fluido, proposto por dois cientistas, Singer e Nicholson, em 1972. É esse modelo que veremos a seguir. Aqui vemos a estrutura da membrana plasmática segundo o modelo de Singer e Nicholson do mosaico fluido. Como podemos ver, a membrana plasmática é formada por uma bicamada de fosfolipídios, ou seja, nós temos duas camadas de fosfolipídios formando a estrutura da membrana. Note que esses fosfolipídios ficam com as cabeças, que são hidrofílicas, polares, voltadas para fora da membrana, em contato com os meios extracelular e intracelular, que são meios aquosos. Lembre-se que as cabeças dos fosfolipídios são hidrofílicas, ou seja, têm afinidade pela água. Por isso estão voltadas para fora, para ficarem exatamente interagindo com as moléculas de água. Note que as caudas, que são apolares, hidrofóbicas, formadas pelos ácidos graxos, ficam voltadas para dentro da membrana, confrontando-se, portanto separadas dos meios aquosos extracelular e intracelular. Agora se me pergunta: ô Caio,
Além dessa bicamada de fosfolipídios, a membrana plasmática também possui proteínas. Como se organizam as proteínas no modelo do mosaico fluido? Temos duas opções, note bem. Algumas proteínas ficam encaixadas na membrana, ficam encaixadas na bicamada lipídica, podendo movimentar-se lateralmente. Essas proteínas que ficam embutidas, que ficam inseridas na bicamada de fosfolipídios, são chamadas de proteínas integrais. Algumas dessas proteínas integrais, inclusive, atravessam a membrana de lado a lado. São as chamadas proteínas transmembranas. Ou seja, proteínas transmembranas são proteínas integrais que vão atravessar a membrana de um lado ao outro. Muitas delas atuando no transporte de substâncias para dentro e para fora da célula. Agora, nem toda a proteína se encaixa na bicamada de fosfolipídios. Note que certas proteínas ficam apenas aderidas às superfícies da membrana. Algumas se aderem à face externa, portanto ficam voltadas para o meio extracelular. Outras ficam aderidas à face interna, portanto voltadas para o citoplasma. Como essas proteínas ficam apenas aderidas na periferia da membrana, elas são denominadas de proteínas periféricas. Finalmente, já vimos que a membrana plasmática é formada por essa bicamada de fosfolipídios, que temos as proteínas integrais e periféricas. Agora é hora de falarmos sobre os carboidratos ou glicídios. Os glicídios sempre estão situados no meio extracelular, sempre estão voltados para fora da célula. Ou esses glicídios ligam-se às moléculas de fosfolipídios, formando os chamados glicolipídios, ou esses glicídios vão se ligar diretamente às proteínas, tanto proteínas periféricas quanto integrais, formando as chamadas glicoproteínas. Em resumo, como é a membrana plasmática de acordo com o modelo do mosaico fluido? Temos uma bicamada de fosfolipídios, uma camada dupla de lipídios, onde vamos encontrar proteínas integrais encaixadas entre os lipídios e proteínas periféricas aderidas apenas à superfície externa e interna da membrana. E os carboidratos, voltados para o meio extracelular, ligados a lipídios, formando os glicolipídios, e ligados a proteínas, formando as glicoproteínas. Agora, é importante ressaltar que a membrana plasmática é dinâmica. As proteínas e os fosfolipídios estão em constante movimento. Consequentemente, temos a possibilidade das proteínas e dos lipídios estarem em constante mudança de posição. Aqui você pode ter uma visão mais realista da estrutura da membrana plasmática, mostrando o movimento contínuo das proteínas e dos fosfolipídios no mosaico fluido. Como vimos, a principal propriedade da membrana plasmática é a sua permeabilidade seletiva. Essa capacidade que a membrana tem de selecionar as substâncias que entram na célula e as substâncias que saem da célula. Consequentemente, como podemos concluir, existe o tempo todo um transporte de substâncias através da membrana plasmática. E esse transporte pode ser de dois tipos, passivo e ativo. Falamos em transporte passivo quando a passagem da substância através da membrana ocorre sem que haja gasto de energia por parte da célula. E falamos em transporte ativo quando, pelo contrário, a passagem de substância pela membrana, quer para entrar, quer para sair da célula, exige por parte da célula gasto de energia. Então lembre-se, pela membrana plasmática, graças à sua propriedade de permeabilidade seletiva, estão sempre entrando certas substâncias e saindo outras. A passagem de substâncias sem gasto de energia é o transporte passivo e a passagem de substâncias com gasto energético é o transporte ativo.